Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre esse jogo que tivemos agora entre Austrália e Tunísia. A Austrália vence por 1-0, depois de abrir o placar teve que aguentar a pressão dos tunisianos e conseguiram, né? O segundo tempo só deu Tunísia, a Austrália teve até uma boa chance de fazer 2-0 e não aproveitou, mas assim, aguentaram a pressão e estão vivos na Copa do Mundo. Óbvio que depende de um resultado contra a Dinamarca, né? Dependendo do que acontece entre França e Dinamarca, eles podem jogar até pelo empate para avançar à próxima fase. Viu como é importante ganhar esse tipo de jogo. Por exemplo, um jogo contra a Tunísia era um jogo chave nessa fase de grupos. A Dinamarca não venceu, não jogou bem e agora vai ter que conseguir pontos contra a França, que não é a situação ideal de maneira nenhuma. E assim, a Austrália fez um bom jogo dentro do que ela era permitido, né? No início foi um pouquinho melhor, conseguiu aproveitar bastante o jogo aéreo, né? A Austrália não é uma seleção glamurosa, incrível, que o pessoal fica parando o dia para assistir, mas no final das contas é uma seleção que tem uma obediência tática ali dentro, né? Eles começaram melhor, por exemplo, do que a França naquele confronto. Eles abriram o placar, fizeram 1-0, mas a questão é, a França tinha muita qualidade, ela conseguiu jogar bem, ela conseguiu se encontrar no jogo, aí parar um ataque daquele nível, um time daquele nível, era muito difícil e no final das contas a França acabou vencendo por 4-1. Mas de qualquer maneira, a Tunísia era um oponente vencível e é o que a Austrália conseguiu. Uma vitória que coloca eles ainda na disputa por uma vaga às oitavas de final da Copa do Mundo. Obviamente dependendo do que vai acontecer no jogo contra a Dinamarca. A questão é que a Austrália hoje, né, ela fez o dever de casa no sentido, marcou o gol e soube sofrer no final, como dizia José Mourinho, a gente tem que saber como sofrer, né? E assim, esse jogo, eu acredito que é um daqueles com a expectativa mais baixa da Copa do Mundo, 7 da manhã, quem iria acordar para ver a Austrália e Tunísia, e no final das contas foi um jogo interessante, né? Essa não está sendo uma Copa dos melhores jogos, os jogos maravilhosos, incríveis, que a gente fica parando o dia para assistir, não está sendo tanto assim, teve seus jogos bons, mas teve muitos jogos ruins. A gente já teve 5 0-0 nessa Copa do Mundo, que em comparação a 2018, que eu sempre repito, em 2018 a gente só teve 1 0-0 em toda a Copa do Mundo. Então, essa Copa do Mundo tem tido jogos de menor qualidade, talvez pelo local assim que é feito, calor, talvez afete muitos jogadores, aumente o desgaste físico, isso prejudica a qualidade. Talvez pela hora que está sendo feito no sentido da temporada, está no meio da temporada e não entre as temporadas, como normalmente era feito uma Copa do Mundo. Isso obviamente prejudica, então assim, tem esse aspecto também. E é claro, assim, a gente pode estar vendo também um nível, por exemplo, mais parelho entre as seleções, porque uma coisa que a gente tem que comentar também é que o futebol vem se profissionalizando mais ao redor do mundo. Está cada vez mais difícil ver goleadas, né? A gente está vendo seleções cada vez mais bem preparadas taticamente, questões de jogadores. Antes, na Copa do Mundo, lá para 90, não eram lá muitas seleções que apresentavam um nível de competitividade alto. Hoje a gente é capaz de ver uma Arábia Saudita batendo de frente com a Argentina. A gente é capaz de ver assim, seleções com nível assim, um pouco esperado, né? Assim, um nível técnico baixo, conseguirem complicar a vida de seleções grandes. Então, assim, é o que acontece agora no futebol. É um futebol mais parelho, é um futebol mais equilibrado. Por um lado é bom porque aumenta o número de candidatos ao título, mas por outro lado aumenta a chance de jogos que ficam de tão equilibrados que ficam chatos, né? O jogo de hoje, ao meu ver, foi interessante. A gente teve um jogo de futebol mais ou menos, né? Na média da Copa foi até melhor, né? Foi um pouquinho acima da média. E foi um jogo que teve um pouco daquele ingrediente do desespero. Por quê? Quando um time abre o placar, ele obriga o outro a sair da zona de conforto e tentar buscar o gol. E nisso a gente tem um jogo um pouco mais aberto e foi o que aconteceu. A Austrália abre o placar no primeiro tempo, o gol do Duque, né? E a gente tem ali a Tunísia tentando buscar o empate e em vários momentos levando perigo. Mas a Austrália, como eu disse, soube como sofrer. Agora a gente tem um jogo 1 da tarde, França e Dinamarca, né? Um jogo que pode valer a vaga da França em primeiro lugar para as oitavas de final da Copa do Mundo, e a Dinamarca sabe que se empata ou perde, é obrigado a vencer a Austrália na última rodada se quiser classificar para as oitavas de final. E assim, o primeiro jogo contra a Tunísia não inspira otimismo de a seleção dinamarquesa. A Dinamarca está até com um bom retrospecto contra a seleção francesa nessas últimas partidas, né?
Os 2 jogos na Nations League terminou com vitória da Dinamarca. É uma seleção bem treinada pelo Casper Ruud, mas é aquele negócio, Copa tem um componente mental, ele às vezes sobrepuja o componente tático. Se o time não se encontra mentalmente, a tática não funciona. Então, a ver o que vai acontecer, mas o fato é que a Austrália está na briga pelas oitavas de final. Não é de se esperar que a Austrália vá muito longe na Copa do Mundo se avançar às oitavas de final, mas de qualquer maneira, ela está ali lutando pela vaga e se quiser conseguir a vaga deles, vai ter que lutar em campo. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.